Violência contra a mulher. DF registrou 18 mil atendimentos só no ano passado. Racionamento. Sem data para acabar, rodízio leva a população a fazer estoque e preço de caixas d'água sobe 35%. Hoje, 11 cidades sofrem com o corte. Sistema prisional. Defensoria Pública quer interdição de parte da Papuda e o governo federal cria a comissão que vai monitorar o Plano Nacional de Segurança. Os fatos da política, do DF e do entorno que você confere a partir de agora no Band Cidade, primeira edição. Olá, muito boa tarde a você. A Rede de Proteção à Mulher do DF atendeu mais de 18 mil vítimas de violência doméstica em 2016. O que não significa necessariamente que as agressões aumentaram, mas sim que as mulheres estão denunciando mais. O repórter Rodrigo Nunes conversou com algumas dessas vítimas. A vida da Ana Cristina começou a virar de cabeça para baixo nos últimos 15 anos. O casamento já não era mais o mesmo e ela começou a ser alvo de agressões psicológicas e acabou em uma depressão profunda. O fato de eu acompanhá-lo na profissão, eu ter priorizado a família, não teve valor algum. E no momento em que isso não era mais interessante, era como se descartar. E eu me vi numa situação financeira muito ruim, e foi muito difícil. Os últimos 15 anos também não foram nada fáceis para essa mulher, que preferiu não se identificar. Nesse período, ela foi agredida fisicamente e psicologicamente pelo companheiro. Eu achei que ele ia mudar. Às vezes sim, às vezes não. Eu deixei chegar ao limite de tudo. E então foi desse jeito. Eu esperava realmente que ele fosse tão violento, tão agressivo. E essas são apenas duas das mais de 18 mil mulheres do Distrito Federal que procuraram atendimento na Rede de Proteção à Mulher no ano passado. O apoio pode vir por meio de auxílio psicológico, jurídico, social e até de reinclusão no mercado de trabalho. Hoje as nossas mulheres estão denunciando mais. Por que estão denunciando mais? Primeiro porque elas estão conhecendo mais a força da Lei Maria da Penha. Em segundo, ela está acreditando mais que o Estado tem efetivamente serviços e equipamentos que podem ajudá-la nesse ciclo de violência. A Rede de Proteção à Mulher conta com 4 centros especializados e núcleos de atendimentos às famílias e até aos autores de violência doméstica. Tem também abrigos como a Casa da Mulher Brasileira, que funciona há 1 ano e 7 meses no DF. Em 2016, foram realizados cerca de 5 mil atendimentos no local. E se engana quem pensa que apenas as pessoas em vulnerabilidade social estão expostas a essa situação. A violência familiar, ela atinge todas as mulheres indistintamente. Ela atinge as mulheres em situação de extrema vulnerabilidade, mas ela também atinge as mulheres de um nível social e um nível financeiro mais alto. A violência doméstica, ela não escolhe classe, cor, nem faixa etária. A Ana Cristina e outras vítimas seguem frequentando a Casa da Mulher Brasileira para superar os traumas do passado. Elas garantem que o resultado tem sido bom e estão na expectativa de um futuro bem melhor. A gente está fazendo o curso do Pronatec de massoterapia. E esse grupo de mulheres se fortaleceu e a gente está agora criando uma incubadora. A gente quer empreender, Nós vamos ser mulheres empreendedoras. O número para a denúncia é o 180 e a Casa da Mulher Brasileira fica na L2 Norte, quadra 601. Cláudio Berto já está com a gente aqui para comentar essas e outras notícias. Importância da denúncia, Cláudio? É fundamental, A mulher está cada vez mais consciente, como foi dito na reportagem, mas continua enfrentando dificuldades imensas de superar este momento de violência, o principal motivo, um dos principais motivos é o econômico, São mulheres que dependem do marido, dependem financeiramente do marido e acabam suportando uma situação que rigorosamente é insuportável, Como disse ali, como mostrou ali um dos cartazes que nós vimos na reportagem, homem de verdade não bate mulher. Até porque quem bate mulher, homem que bate mulher, tem tudo, pinto pequeno. A Defensoria Pública do Distrito Federal pediu a interdição parcial do Centro de Detenção Provisória do Complexo da Papuda. A justificativa é que os internos vivem em condições precárias por conta da superlotação.
De acordo com a Subsecretaria de Sistema Penitenciário do DF, o local tem capacidade para 1.600 internos, mas conta atualmente com quase 5.000. Além da interdição, a Defensoria pede que seja suspensa a entrada de novos presos, para evitar rebeliões como as que aconteceram em outros estados. A superlotação causou mudanças nos dias de visitas, já que o espaço não é suficiente para todos os familiares. Os agentes penitenciários também chegaram a fazer greve por causa do grande número de presos. E foi publicado no Diário Oficial de hoje o decreto que prevê a criação de um grupo que vai repensar o sistema penitenciário do país. 24 integrantes devem fiscalizar a implementação do Plano Nacional de Segurança e propor mudanças. A notícia veio no mesmo dia em que a situação do Rio Grande do Norte fica mais tensa. Facções queimaram ônibus em Natal e seguem desafiando a polícia e o governo. Os detalhes ao vivo com a Renata Dourado, que já está com a gente por aqui. Uma boa tarde, Renata. A situação muito crítica por lá, né? Exatamente essa palavra que você usou, eles estão desafiando o governo, desafiando o Estado. Além dessas informações que você falou de ônibus queimados, foram 12 ônibus queimados, um carro oficial, chegaram inclusive a atirar em uma delegacia, demonstrando realmente a ousadia, a audácia. Agora há pouco reiniciou, na verdade, mais uma rebelião no maior presídio do Rio Grande do Norte, presídio de Alcaçuz. Nós temos imagens ao vivo, nossa equipe está lá no Rio Grande do Norte, você verifica aí, Rodrigo. Neste momento agora, a gente vê que os presos, obviamente há muito tempo já, que eles não estão mais nas celas. Eles tomaram conta desse espaço como se fosse um espaço paralelo aí, onde eles fazem as próprias leis, executam aí as próprias leis, tem a própria legislação. Então você verifica aí os presos em cima do telhado. Agora, momentos antes, eles entraram em confronto, essas duas facções, PCC e Sindicato do Rio Grande do Norte, eles entraram em confronto, Rodrigo. Há informações de feridos, mas obviamente que o Estado, o governo não entrou para verificar se há, por exemplo, mortos. Aí você vê os ônibus queimados, isso foi ontem. Essa seria uma retaliação, porque ontem também o governo fez a retirada, o transporte de 200 presos, que seria de uma facção, e levou para um outro presídio. Então essas imagens que a gente está vendo aí, inclusive fora dos muros dos presídios, né, demonstrando claramente que eles atuam também fora dos presídios. Por isso é uma preocupação de toda a sociedade, como o próprio presidente Michel Temer já falou. Então, em retaliação a essa transferência dos presos, eles fizeram exatamente isso. Ó. Queimaram 12 ônibus, um carro oficial, como a gente falou, teve esse atentado também a uma delegacia. Uma situação realmente bastante delicada, e a gente lembra aqui que essa semana o governador do Rio Grande do Norte esteve aqui pedindo ajuda. Ele mesmo falou sobre essa questão dessa guerra das facções e disse também que a situação estava estável, estava controlada, isso porque eles retiraram o que seriam 6 líderes de facções. Então eles tiraram desse presídio, levaram para um presídio federal de força e segurança máxima, e segundo o governador, a situação estaria controlada exatamente por conta dessa transferência. Mas a gente vê aí, com essa atitude desses últimos dias, e especialmente com essa atitude de hoje, que não há nenhum controle por parte do Estado e por parte do governo. Como nós falamos aqui ontem, o governo disponibilizou homens das Forças Armadas para atuar também nos presídios. Eles não vão ter contato com esses presos, mas eles vão ajudar a fazer uma revista, retirar armas. Você viu aí, todos os presos estão armados, inclusive eles estão armados com equipamentos, digamos assim, muros quebrados da própria penitenciária. Então eles estão com armas exatamente que eles fabricaram, né, diante dessa destruição aí do presídio. Então esses homens, eles vão atuar nos presídios, não vão ter contato com esses presos, cerca de 1.000 homens das Forças Armadas. E ontem o presidente Michel Temer também falou sobre esse suporte, falou sobre essa ajuda que o governo federal vai dar aos estados. Vamos ouvir o presidente Michel Temer. Com o drama infernal que ocorre hoje nas penitenciárias do país, nós tivemos um diálogo muito produtivo com o setor de defesa, com as Forças Armadas, e as Forças Armadas se dispuseram a fazer as inspeções nos presídios, porque elas têm uma grande credibilidade, em primeiro lugar, e, em segundo lugar, uma grande autoridade. É uma ousadia, mas é uma ousadia que o Brasil necessita e que dá certo. É isso, Rodrigo. O governo também anunciou um trabalho mais efetivo nas fronteiras, né, nos lugares por onde a droga chega no Brasil. E a droga, infelizmente, é a consequência de tudo isso que a gente está vendo aí, Rodrigo. Obrigado, Renata, com as informações preocupantes, Cláudio Humberto. Pois é, olha, o que a gente vê, né, é que o governo federal e os governos estaduais continuam tratando esse assunto, essa crise agora, né,
de guerra, de quadrilha, como se fosse decorrente de superlotação ou como se fosse decorrente de um sistema prisional injusto. Isso é falso. Isso é mentiroso. Na verdade, essa turma de governo que fica anunciando medidas mirabolantes e absolutamente inócuas é a turma do holofote. Tá? Tem muita gente aparecendo com essa crise aí do sistema prisional. E tem também os idiotas que são os defensores de práticas politicamente corretas, né? Então, eles estão em polvorosa num sistema ou num fenômeno histérico de solidariedade a bandidos que a justiça, que a polícia e a justiça conseguiram prender e manter presos. Está todo mundo aí correndo para ser solidário a bandido que não merece esse tipo de coisa, né? Há fatores, há crises muito mais importantes no país neste momento. Nós temos 12 milhões de desempregados neste país, a economia está paralisada, está em crise, e o governo não pode ficar perdendo tempo com bandido. Bandido tem que ser tratado como tal. É lamentável que setores do setor público venham agora pressionar os governos a fechar, a interditar presídios e também até a libertar bandidos, porque, coitadinhos, eles não podem viver num lugar com superlotação. Se está com pena, doutor, leva para casa. Agora não bota bandido na rua para que voltem a nos matar, a nos roubar, a nos sequestrar e a vender drogas para os nossos filhos. E a seguir, o racionamento aumenta a venda de caixas d'água e preços ficam até 35% mais caros. O Banho de Cidade volta já.